Meus queridos, hoje nós vamos fazer português de novo, tá? Então vamos aqui, ó, sinopse. Lá na página 39 de português da apostila, nós vamos ver e entender o que é sinopse, tá? Então aqui, ó, leia a sinopse do livro que marcou a infância dos escritores como Ana Maria Machado, Ruth Rocha e Pedro Bandeira, entre outros. Lembra que a semana passada eu mandei para vocês que foi o dia do livro? Dia 18 de abril, no domingo passado, foi o dia do livro, tá? Do dia que Monteiro Lobato nasceu e ele quem escreveu a história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Reinações de Narizinho era o nome do livro. Sinopse é um resumo sobre a história que vem na frente do livro. Então aqui, ó, vamos ver. Sinopse, clássico da literatura infantil que vem atravessando gerações. O livro Reinações de Narizinho reúne 6 das 11 histórias que começaram a ser escritas por Monteiro Lobato em 1920 e levaram cerca de uma década para ficarem prontas. Neste livro, Narizinho, a neta da Dona Benta, visita o reino das águas claras e leva com ela a boneca de pano Emília. Com a chegada de Pedrinho, o primo da menina, do Narizinho arrebitado, que veio passar férias no sítio do Pica-Pau Amarelo, as reinações de Narizinho ficam ainda melhores. As crianças se divertem fazendo o Visconde com um sabugo de milho e planejando o casamento de Emília com o leitão Rabicó. Tem o final da história? Não. É apenas um pequeno resumo para deixar o leitor curioso para que ele leia o livro. E fala alguns acontecimentos. Quem são os personagens? Aonde a história se passa? Todo livro tem sinopse, tá? Agora aqui, ó. Sobre o texto, assinale as alternativas corretas. Vocês acabaram de ler a sinopse. A sinopse apresenta os pontos principais da história? Sim ou não? A sinopse não apresenta os pontos principais da história? Então, se eu coloquei que ela apresenta, eu não vou assinalar que ela não apresenta, tá? Eu vou assinalar ou uma ou a outra. Qual delas eu acredito estar correta? A sinopse tem a função de despertar no leitor o interesse para a leitura da obra. Eu já falei isso. Na sinopse, conta o final da história. A sinopse contém a opinião de quem a escreve. E a sinopse não contém a opinião de quem escreve. Ele escreveu aqui na sinopse, eu, Monteiro Lobato, acho. Não, ele não acha nada. Então, não tem a opinião de quem escreve. É simplesmente um resumo dos acontecimentos, aonde a história se passa, por que ela se passa, para que despertar o interesse do leitor. Volte ao texto e sublinhe os trechos de acordo com a legenda. O trecho que apresenta o que o livro contém. E o trecho que sintetiza o enredo da história. Eu tenho 2 pedaços neste texto aqui que é que eu vou grifar, tá? Um apresenta o que contém no livro. Quem são os personagens, tá? E o outro, ele apresenta o que é o livro, o que contém dentro dele. E o trecho que sintetiza o enredo da história. Quem são os personagens, quem participa, onde acontece, mais ou menos como é o tipo da história, tá? Ligue o nome dos personagens às descrições. Então, Dona Benta, quem que é? Narizinho, quem que é? Emília, quem que é? Pedrinho, quem que é? Visconde, quem que é? E o Rabicó, quem que é? Lá naquele trecho, já vem falando quem é quem. Releia o trecho que sintetiza o enredo da história e responda as questões. Onde a história acontece?
Em que período se passa essa história? Quando que aconteceu essa história? O livro Reinações de Narizinho foi escrito por Monteiro Lobato e é um clássico da literatura infantil. Foi o primeiro da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Observe algumas capas desse livro e verifique se em sua escola tem algum exemplar. Isso a gente vai ter que ver quando nós voltarmos para a escola, tá bom? Então, se tiver, se vocês já viram alguma dessas capas, vocês circulam ela. Se não tiver, tá? Agora aqui, ó, vamos escrever uma sinopse. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos deixar para fazer isso na escola, tá bom? Essa daqui não é para fazer. Por quê? Porque nós vamos ter que ler um livro. Por enquanto, nós não vamos fazer esse daqui. Não escrever, não fazer, tá bom?